Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de áreas de polígonos regulares e irregulares. Na questão 36, foi solicitado para a gente determinar a área dos polígonos regulares seguintes, nos quais as unidades de medidas indicadas é o centímetro. Então todas as medidas que a gente tem aqui estão em centímetros, então logo as nossas respostas vão ser todas em centímetros quadrados. Na letra A, a gente tem um hexágono regular, cujo lado mede 8. Há mais de uma forma de resolver esse problema. Uma solução é a seguinte: a gente perceber que a partir do centro desse polígono regular, a gente consegue fazer um triângulo equilátero com lado medindo 8. Se a gente calcular a altura desse triângulo equilátero aqui, a gente consegue utilizar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero, a gente já viu que tem uma fórmula, né? Que é a medida do lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, como esse lado é 8, a gente consegue determinar a altura sendo 8 raiz de 3 sobre 2. Então, utilizando a fórmula do triângulo, da área do triângulo, a gente sabe que é a base, que é 8, tá aqui, vezes a altura, que é 8 raiz de 3 sobre 2, porque é um triângulo equilátero, tudo isso dividido por 2, então multiplicado por 1/2. Essa área vai dar 16 raiz de 3. Esse hexágono ele é formado ao todo por 6 triângulos equiláteros iguais a esse aqui que a gente calculou a área do triângulo AOB. Então, a área total do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo AOB, então 6 vezes 16 raiz de 3, que dá 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Outra forma de calcular esse problema é utilizar aquela fórmula da área dos polígonos regulares, onde a gente sabe que a medida da área vai ser o semiperímetro vezes A, que é o apótema. Nesse caso, o apótema coincide com a medida da altura, então você vai também utilizar a mesma fórmula, que é L raiz de 3 sobre 2, para descobrir o apótema, porque é coincidente a altura e o apótema nesse problema. E o semiperímetro é a metade do perímetro do hexágono regular. Então, se ele tem lado 8, né? O perímetro todo dele é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou seja, 6 vezes 8, que é 48, e a metade disso é 24. Aí você faz 24 vezes 8 raiz de 3 sobre 2, que vai dar o mesmo resultado, 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Na questão B, a gente não tem a medida do lado, a gente tem a medida da altura de um triângulo equilátero formado pelos vértices A, O, B. Então, a gente vai utilizar a fórmula da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, a gente já tem a medida da altura, que é 9. Então, fica L raiz de 3 sobre 2 igual a 9. Aí você isola o L e descobre que a medida do lado é 6 raiz de 3. Então, cada lado aqui é 6 raiz de 3. Seguindo a mesma lógica do exercício A, esse hexágono ele é composto por 6 triângulos equiláteros igual a esse triângulo AOB. Então, a área total do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo AOB. Então, 6 vezes a base, que é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 9, tudo isso dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, 6 vezes tudo isso vai dar 162 raiz de 3. Também dá para você utilizar a fórmula do semiperímetro vezes o apótema, né? Mas aqui também você não escapa de ter que descobrir a medida do lado. Você vai descobrir a medida do lado utilizando a fórmula da altura do triângulo equilátero. Então, vai ficar o semiperímetro, que vai ser 6 raiz de 3 vezes 6, dividido por 2. E isso dá 18 raiz de 3, vezes o apótema, que é 9. E aí você vai chegar também no mesmo resultado, que é 162 raiz de 3 centímetros quadrados. Na letra C, a gente tem esse hexágono aqui, e ele tem essa medida, que é o apótema, que é 2. Deixa anotado aqui. E tem essa outra medida, que é 2,5, que não é o apótema, né? Porque vamos lembrar que o apótema é do centro da figura até o ponto médio de um dos lados.
Então, aqui, ó, olhando para essa reconstrução, a gente percebe que esse 2,5, na verdade, corresponde a um lado de um triângulo equilátero que tem ali. E também ainda posso fazer aparecer um triângulo retângulo, cujo apótema corresponde a um cateto, que mede 2, e esse 2,5 corresponde à hipotenusa, que é 2,5. Então, nesse caso, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir essa medida HB, né? A medida HB é um cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Que a medida do HB ao quadrado mais 2 ao quadrado tem que ser igual a 2,5 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Fazendo os cálculos e isolando o HB, a gente vai ver que esse pedacinho aqui mede 1,5. Se esse pedacinho mede 1,5, esse outro pedacinho AH mede 1,5 também. E isso significa que a medida do lado desse hexágono é 3, que é o que está escrito aqui, ó. A medida AB, que é o lado do hexágono regular, é igual a 2 vezes a medida de HB. Então, 2 vezes 1,5 dá 3. Sabendo que o lado mede 3, a gente pode calcular o perímetro, né? O perímetro, representado por 2π, é igual a 5 vezes AB. Eu falei hexágono antes, mas é um pentágono, né? Por favor. 5 vezes 3 dá 15. Então, o perímetro é 15, logo, o semiperímetro, que é a metade de 15, vai ser 7,5. Então, como o apótema é 2 e o perímetro é 7,5, o semiperímetro é 7,5, a gente pode utilizar essa fórmula, né? Que é o semiperímetro vezes o apótema. Então, 7,5 vezes 2 dá 15 centímetros quadrados, a área total desse pentágono. Na questão D, ela é muito parecida com a questão C. A gente vai querer utilizar a fórmula da área do polígono regular, que é o semiperímetro vezes o apótema, nesse heptágono regular. E aí a figura traz para a gente, né, a medida do apótema, que é 12, está aqui marcado, ó, o apótema é o H, que é 12, e a gente tem aqui essa distância do centro até o vértice do heptágono, que é 15, que não é o apótema, mas que é igual a essa medida aqui, né? É a mesma distância. Que, trazendo para essa figura, a gente consegue, de novo, construir um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 15, o cateto é 12 e o HB é um cateto. Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida HB também. A medida HB ao quadrado é igual ao 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, menos 12 ao quadrado, que é o cateto. Fazendo os cálculos, você vai descobrir que o HB mede 9. Então, se HB mede 9, AH também mede 9, e o lado todo mede, então, 18. Né? O lado AB é igual a 2 vezes o lado HB. Então, 2 vezes 9 dá 18 centímetros. Como é um heptágono, ele tem 7 lados. E é um heptágono regular, ele tem os 7 lados iguais. Então, o perímetro, 2π, é igual a 7 vezes o lado AB, que é 18. 7 vezes 18 dá 126. E, então, o semiperímetro, que é metade de 126, vai ser 63. Aí a gente pode utilizar a fórmula do semiperímetro vezes o apótema, que é 63 vezes 12 e dá 756 centímetros quadrados. Questão 37. O tampo de uma mesa tem a forma de um hexágono regular cujo lado mede 0,8 metros. Determine a área da superfície desse tampo. Então, um hexágono regular, está aqui, 6 lados. O lado mede 0,8, então aqui é 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. E a gente quer saber a área desse hexágono regular. Então, a gente pensa inicialmente nessa fórmula, né? A área vai ser o semiperímetro vezes o apótema. O apótema está aqui, indicado pela letra A. Para eu saber o semiperímetro, eu preciso saber a medida do lado e calcular o perímetro completo e depois dividir por 2. A medida do lado a gente já tem. Então, a parte do semiperímetro tá tranquilo. Mas descobrir o apótema, que é uma coisa que a gente precisa perceber ainda. Então, olha só. Como a gente tem aqui, né, formando um triângulo equilátero, como a gente já viu no outro exercício,
A gente sabe que se esse lado aqui mede 0,8, que é o lado do hexágono, então esse lado aqui também é 0,8, esse lado aqui também é 0,8, que é a medida do lado. Aqui, se a gente divide, né, esse triângulo equilátero ao meio, a gente sabe que essa base HB vai ser a metade do lado, que é 0,4. Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir a medida do apótema, né? O apótema é um cateto, L sobre 2 é um cateto e o L é a hipotenusa. Então, o apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. O L, você vai trocar tudo por 0,8, aí vai ficar só com a variável A, isola o A e descobre que o A é 0,4 raiz de 3, tá? Talvez você substitua tudo para decimal e aí você vai ganhar 0,2 vezes raiz de... Desculpa, 0,4 vezes raiz de 3, que é 0,69. Dá para arredondar para 0,7, tá? Não tem problema nesse caso. Então pronto, descoberto o apótema, tá aqui. Agora a gente só precisa calcular o semiperímetro. Como cada lado é 0,8, então o perímetro é 6 vezes o lado. Então 6 vezes 0,8, que dá 4,8. Aí, portanto, o semiperímetro é a metade, e então vai ser 2,4. Agora a gente pode utilizar essa fórmula, que é o semiperímetro vezes o apótema. Então, 2,4 vezes 0,4 raiz de 3, que dá 0,96 raiz de 3, ou, se você tiver feito lá a substituição, vai dar aproximadamente 1,7, tá? Questão 38. Na figura, ABCDE é um pentágono regular em que AM é 6, então essa distância toda aqui é 6, e AB é 4. Determine a área desse pentágono. Então, para isso, a gente vai utilizar a fórmula do semiperímetro vezes o apótema. O apótema está marcado aqui, né? Vou chamar de A. Porém, como isso aqui é um pentágono, esse centro da figura, ele não é exatamente no meio da figura, né? Ou seja, eu não posso assumir que o apótema é 3, porque no hexágono isso acontece, mas no pentágono não. Então, a gente precisa aqui reconstruir a figura e descobrir quanto que é esse apótema primeiro, para depois poder utilizar a fórmula da área. Aqui que a gente tem, ó. Se daqui até aqui é 6, como tá ali, e esse pedacinho aqui é A, esse outro pedaço que sobrou, vou fazer de azul, é a distância toda, 6, menos a parte vermelha, A. Mas, como é um pentágono regular, essa distância aqui do centro até o vértice é sempre a mesma. Então, se aqui é 6 menos A, aqui também é 6 menos A. E aí a gente já percebe de novo que a gente vai formar um triângulo retângulo e vamos utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida do apótema. Por quê? Porque o apótema está aqui e representa um cateto. 6 menos A é a hipotenusa. E esse pedaço MD é a metade do lado. O lado todo é 4, né? Então esse pedaço MD é 2. Aí, utilizando o teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Que A ao quadrado, tá aqui, mais 2 ao quadrado é igual a 6 menos A ao quadrado. Faz o chuveirinho, isola o A e vai descobrir que o A é 8 raiz de 3, tá? Se o apótema é 8 raiz de 3, então a gente agora só precisa calcular o semiperímetro. O perímetro de um pentágono regular é 5 vezes a medida de um lado. Então, 5 vezes 4, porque o lado mede 4. 5 vezes 4 dá 20, portanto, o semiperímetro, que é a metade, é 10. Então, o semiperímetro 10 vezes o apótema, que é 8 raiz de 3, vai dar como área para esse pentágono 80 sobre 3 centímetros quadrados, 80 terços. Questão 39. Suponha que uma superfície seja formada de pentágonos regulares e hexágonos regulares. Considerando que o apótema de cada um dos hexágonos mede 3, determine, letra A, a área de cada hexágono, e letra B, o perímetro de cada pentágono. Então, vamos resolver primeiro a questão A. A gente tem um hexágono regular,
e a gente sabe que o apótema dele mede 3. Tá aqui, né? Nesse caso, o apótema coincide com a altura do triângulo equilátero formado ali. Vou utilizar essa fórmula, então, da altura do triângulo equilátero, que relaciona o lado e a altura, para descobrir essa medida do lado L. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. A altura é igual ao apótema, que é 3. Então, 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso significa que a medida do lado vai ser 6 sobre raiz de 3. Vou racionalizar. E isso vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que é 2 raiz de 3. Então, se o apótema é 3 e o lado é 2 raiz de 3, a gente consegue então agora calcular o semiperímetro, que é a metade do perímetro. O perímetro é 6 vezes 2 raiz de 3, então dá 12 raiz de 3. Metade disso é 6 raiz de 3. Então agora a gente pode utilizar a fórmula da área do polígono regular, que é o semiperímetro, 6 raiz de 3 vezes o apótema, que é 3. Então isso vai dar 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Letra B. O perímetro de cada pentágono. Na figura a gente viu que só tem um pentágono, né? E o perímetro é a soma de todos os lados. No caso do pentágono, o perímetro é 5 vezes a medida de cada lado. Quanto é que é cada lado do pentágono? Olhando para a figura, a gente percebe que o lado do pentágono coincide com o lado do hexágono, que a gente já calculou antes. Então, o lado do pentágono também é 2 raiz de 3. Então, o perímetro é 10 raiz de 3 centímetros, porque 5 vezes 2 dá 10. Bons estudos para você e até mais. Tchau!